Elon Musk disse recentemente que o Japão provavelmente irá desaparecer nos próximos anos e fala que isso é apenas o começo. Qual seria o motivo dessa declaração polêmica de Elon Musk? Será que o Japão vai realmente desaparecer? Ou o bilionário da tecnologia só quer chamar a atenção mais uma vez? É exatamente isso que vamos ver nesse vídeo. Então fique comigo até o final. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável. Ele possui graves profundos e agudos nítidos, graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música, sem precisar recarregá-lo. E é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como Power Bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Atualmente estamos presenciando uma realidade em que pequenos robôs estão sendo utilizados para realizar atividades consideradas desagradáveis pelos seres humanos. E isso já é uma realidade. O bilionário Elon Musk diz que essa situação é muito perigosa e que em breve os robôs vão ficar com todos os empregos dos humanos. Mas agora, o CEO da SpaceX e da Tesla fez outro anúncio terrível sobre o Japão. Ele disse como o país em breve vai desaparecer e que isso é apenas o começo. Musk diz que em um futuro próximo, uma grande parte do Nordeste da Ásia poderia deixar de existir. E sem sombra de dúvidas, ele está falando do Japão. E é natural supor que Musk está falando sobre as mudanças climáticas, ou até de uma guerra nuclear que devastaria toda a região, ou talvez até o mundo. Mas dessa vez, o problema a que ele está se referindo é sobre a horrível crise populacional nessas regiões, ou para ser mais específico, a gigantesca queda de natalidade na região. E é difícil prever uma melhora tão cedo. Para dar um pouco de contexto, Musk respondeu um post do Twitter, onde um blog conhecido postou sobre a pesquisa de censo do Japão. Essa pesquisa, que abordou as estatísticas de 2021, disse que o Japão tinha batido seu recorde de queda na população, com uma diminuição de 644 mil pessoas, ficando casa dos 125 milhões e 500 mil em outubro de 2021. Esse número significa uma queda de 644 mil em comparação com outubro de 2020, sendo o 11º ano consecutivo de queda populacional. Respondendo ao tweet do blog, Elon Musk disse: arriscando dizer o óbvio, a menos que alguma coisa mude para que a taxa de natalidade ultrapasse a taxa de mortalidade, o Japão vai eventualmente deixar de existir. Isso seria uma grande perda para o mundo. A queda populacional registrada no Japão em 2021 foi a maior desde a década de 1950, levantando preocupações sobre o futuro do país. Essa queda pode ser atribuída a uma série de fatores, sendo os principais o declínio dos estrangeiros que vivem no país e o envelhecimento da população. O Japão adotou políticas mais rígidas nas fronteiras para conter a disseminação do coronavírus, o que tem contribuído para a diminuição do número de estrangeiros que vivem no país. Esse declínio na população estrangeira tem sido um dos principais fatores para a diminuição da população japonesa. Além disso, o país tem enfrentado um envelhecimento constante da população, com menos jovens e uma expectativa de vida cada vez maior. Há menos pessoas em idade fértil para ter filhos. Nos últimos anos, o Japão registrou quase 835 mil nascimentos, mas esse número foi anulado por quase 1,5 milhões de mortes, como indicado pelo censo. O envelhecimento da população é evidente no fato de que quase 30% da população tem 65 anos ou mais, enquanto aqueles com 14 anos ou menos contabilizam apenas 12%. Esse desequilíbrio demográfico pode levar a um declínio econômico e a um desafio para o sistema de seguridade social do país. O governo japonês tem buscado incentivar a natalidade, mas ainda não conseguiu reverter a tendência de queda na população. Tobias Harris, do Centro Americano de Progresso, questionou sobre o propósito do tweet de Elon Musk. Ele argumentou que essas questões não são tão lineares quanto parecem. Ele disse: o problema envolvendo o futuro demográfico do Japão não é que o Japão eventualmente vai deixar de existir, mas sim os profundos deslocamentos sociais que estão ocorrendo como resultado da queda populacional. Essa, sem dúvidas, é uma opinião muito válida, mas é importante notar
que a diminuição populacional não está apenas acontecendo nessa região, e sim em todo o planeta. O CEO da SpaceX, Elon Musk, tem nos alertado há bastante tempo sobre esse problema, e isso pode ameaçar sua missão para Marte. Em um tweet, ele mencionou que está preocupado com o colapso da população, principalmente depois da pandemia, dizendo que nos Estados Unidos a taxa de natalidade caiu 4% em comparação de 2019 para 2020, a marca mais baixa para o país desde a década de 1970. Musk deu uma estimativa de quase uma década, onde ele vai estar recebendo passageiros para ir até Marte. Mas ele expressou sua preocupação com o assunto, dizendo: "Se não há pessoas o suficiente na Terra, definitivamente não terá pessoas o suficiente para ir até Marte." E essa não é a primeira vez que o bilionário tem iniciado uma discussão sobre o assunto. Musk tem falado inúmeras vezes sobre como a taxa de natalidade vai ser prejudicial para o bem-estar da civilização humana. E para vocês entenderem a gravidade da situação, até as regiões mais populosas do mundo, como a China, está sofrendo com a diminuição populacional. O Departamento Chinês de Estatística revelou que o país está passando por uma queda recorde na taxa de natalidade, que está abaixo de 7,52 nascimentos por 1.000 pessoas em 2021. E isso é depois que eles descartaram a controvérsia política de ter apenas um filho em 2016. Até a Índia, que é o lar de quase 1,3 bilhões de pessoas, teve sua taxa de natalidade abaixo do normal. E enquanto o tweet de Musk está dividindo opiniões, há alguns especialistas que estão apoiando o bilionário por trazer esse grande problema para os holofotes. Várias pessoas apontaram que existem inúmeros fatores que podem contribuir para a grande queda populacional no país. O fato de que a maioria dos jovens japoneses abaixo dos 30 anos tem a vida sexual inativa é uma delas. E as reações ao tweet de Musk não pararam por aí. Revelou também que as pessoas no Japão estão sob a imensa pressão financeira, que ter uma criança se torna inviável. Mas Musk respondeu a esse tweet dizendo que se você olhar para qualquer estudo sério, vai concluir que as capacidades financeiras não estão relacionadas diretamente a essa questão. Países economicamente fortes têm os mesmos ou até maiores problemas de natalidade do que países pobres. E já que estamos nesse assunto, o Japão está quase no último lugar na classificação de nascimentos por 1.000 pessoas esse ano, segundo dados da CIA Factbook, que é uma central de inteligência dos Estados Unidos que contabiliza dados do mundo inteiro. E se tudo isso ainda não for evidência o suficiente, vamos reforçar que o bilionário não está para brincadeira quando fala do colapso da população. Teve um estudo publicado pelo The Lancet, dos pesquisadores do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde. E os pesquisadores descobriram que a população mundial pode cair muito depois que passarmos pela segunda metade do século. Estima-se que a população mundial tinha seu pico em cerca de 9,7 bilhões de pessoas no final da década de 2060. Depois disso, vai começar a diminuir de 1 até 1,5 bilhão de pessoas até o fim do século. Musk, sendo o visionário que é, tem algumas ideias mais radicais sobre a sustentabilidade da civilização humana, tanto para esse planeta quanto para o planeta vermelho. Ele, sendo pai de 10 crianças, acredita que esse crescimento da população é o ideal para todos do planeta. Agora gostaríamos de saber a sua opinião sobre o assunto. Você acredita que o planeta precisa de mais pessoas para prosperar ou que a diminuição da população pode ser benéfica para o meio ambiente? E em relação ao Japão, você acha mesmo que o país corre o risco de desaparecer nos próximos anos devido à queda populacional? É importante refletir sobre essas questões e discutir possíveis soluções para enfrentar os desafios demográficos que muitos países estão sofrendo. Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir se gostou do vídeo. Até a próxima!